Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Meus irmãos e minhas irmãs, são estas as recomendações básicas de Jesus quando envia os seus discípulos em missão. Quando, depois de conviver com eles, pede então que eles saiam, fazendo aquilo mesmo que Jesus fazia, curando os doentes, expulsando os demônios, ungindo aos doentes, curando leprosos, ressuscitando os mortos. Os discípulos têm que continuar a missão de Cristo. E continuando a missão de Cristo, devem imitar o Mestre no seu modo de agir durante a missão. Nós, irmãos e irmãs, se formos olhar para Jesus, desde o seu nascimento, nasce em uma manjedoura, não vem a este mundo, como dizemos, em berço de ouro. Quando nasce, é colocado em uma manjedoura, pois nem berço para ele havia. A manjedoura é o lugar aonde se colocava os alimentos para os animais. Jesus Cristo vive toda a sua vida na simplicidade de Nazaré. E se recordarem o que eu falava aqui domingo passado, foi justamente por causa da simplicidade de Jesus que eles não quiseram aceitar Jesus como Messias. De onde lhe vem todo este poder? De onde lhe vem toda esta sabedoria? E estes milagres que são feitos por suas mãos? Refletíamos domingo sobre isto, como eles ficaram escandalizados, porque Jesus vivia na simplicidade e agora estava demonstrando todo aquele poder para todas as pessoas. Se escandalizaram. E aqui, irmãos e irmãs, Jesus quer que os seus discípulos sigam o seu modo de agir durante a missão. Não podemos esquecer, Jesus é sempre o nosso modelo. O modelo não é o padre, o modelo não é o bispo, o modelo não é o papa, o modelo é sempre Jesus Cristo. Devemos sempre voltar o nosso olhar para Jesus Cristo. Ele nunca vai nos decepcionar, Ele nunca vai nos abandonar, Ele vai estar sempre ao nosso lado, nos ensinando como agir na vida, como nos conduzir em cada momento de nossa caminhada, de nossa existência. Pois bem, irmãos e irmãs, voltemos mais uma vez para esta recomendação que Jesus dá para os seus discípulos. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Vou pedir os coroinha, um deles, vem cá, um de vocês, vem cá. Pega ali aquele cabo que está lá perto do guarda-roupa. Verinha, pelo amor de Deus, depois tu não vem quebrar esse cabo nas minhas costas não, vice? Que eu peguei lá na casa paroquial. Aí depois ela descobre que é de lá. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Aqui não é um cajado, evidentemente.
É um cabo de vassoura, cabo de uma pá, alguma coisa que depois Verinha vai descobrir. Então, aqui não é um cajado, mas faz nos lembrar um cajado. E se vocês se lembram do bispo, quando ele vem para uma paróquia, ele vem com o cajado do pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos então nos perguntar: por que Jesus recomenda que se leve apenas um cajado? Vamos então meditar sobre este cajado que Jesus pede que os seus discípulos levem para a missão. O cajado, ele serve de apoio para o peregrino, para aquele que caminha pelas estradas da vida. Quem faz uma caminhada, quem faz uma peregrinação, quem faz uma romaria a pé, leva, dependendo da distância desta romaria, leva sempre um cajado para servir de apoio. Aqueles que vão, por exemplo, para fazer ou percorrer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, eles têm que levar um cajado. Por que eles levam um cajado? Porque o cajado, ele serve de apoio. Na caminhada, ele vai ajudando a caminhar. Na hora de se sentar, ele ajuda a se levantar. O cajado, ele vai também fazer com que aquele que caminha, ele possa seguir adiante com menos cansaço. E assim, menos cansado, ele pode chegar e ir mais longe. A primeira missão, portanto, do cajado é ajudar aquele que caminha. Nós estamos em uma verdadeira caminhada nesta vida. Não sabemos quanto tempo esta caminhada irá demorar. Ela chegará ao seu final quando a gente fechar os olhos e deixar este mundo. Estamos em uma romaria ou caminhada neste mundo. Precisamos de um apoio para esta nossa caminhada. E a fé deve ser o nosso cajado nesta caminhada da vida. A fé deve nos sustentar. A fé deve nos manter de pé. Quando a gente se cansar, quando a gente parar na caminhada, devemos usar a nossa fé para nos reerguer, para se manter de pé, para prosseguir a nossa caminhada. A fé deve ser o nosso cajado, o cajado que nos sustenta, o cajado que nos levanta. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus diz: não levem nada para o caminho a não ser um cajado. Esta é a primeira missão, digamos, do cajado: ajudar na caminhada. Mas o cajado tem mais outras missões e funções. O cajado, meus irmãos e minhas irmãs, ele serve como instrumento de defesa contra os ataques. Ataques de animais ferozes, ataques de quem queira fazer o mal. O cajado, ele vai servir também para nos defender dos inimigos, para nos defender daqueles que querem nos atacar no caminho da vida. Ainda, sobretudo, se você sabe usar bem um cajado. Eu mesmo que não sei, mas quem souber, tem gente que mexe isso, que faz com um negócio bem ligeiro, né? Lá no Kung Fu e tudo mais. Tem até o Muay Thai, né? Quase o Muay Thai, né? O menino aqui é quem sabe mais. Nosso irmão aqui, Manuel. O cajado serve para defesa. Defender-se contra os lobos, contra os cachorros, contra as raposas, contra os animais ferozes que aparecem em nossa vida e em nossa caminhada.
são capazes, o cajado, de afastar aqueles que nos querem atacar, aqueles que nos querem ferir, aqueles que nos querem morder. Mais uma vez, o cajado é a nossa fé. É a fé quem nos defende dos inimigos, é a fé quem nos defende das mordidas, é a fé quem nos defende dos adversários, é a fé quem nos protege dos ataques dos inimigos. Recomendou-lhes que não levassem nada a não ser um cajado, para que esse cajado pudesse proteger os discípulos dos perigos da própria caminhada. Portanto, segunda função do cajado, proteger dos perigos, proteger das ameaças. Mas o cajado ainda tem outra função também. O cajado, ele é usado pelo pastor, aquele que cuida das ovelhas, é portanto um instrumento de trabalho do pastor. Com o cajado, ele vai tangendo, ele vai cuidando das ovelhas. Por aqui, opa, por aí não, venha para cá, por aí não vá por esse caminho não. O cajado é um instrumento de trabalho para conduzir o rebanho. E é com esta função que o bispo usa o cajado na sua diocese. Ele é o pastor da diocese, é ele que com o cajado deve conduzir o rebanho que está na diocese. É ele que deve proteger o rebanho, é ele que deve estar à frente do rebanho, é ele que deve estar atrás do rebanho, é ele que deve estar ao lado do rebanho. Porque o rebanho das ovelhas precisam ser conduzidas, e é a partir do cajado que o pastor também faz esta condução do rebanho. Conduzir as ovelhas é a missão que o cajado faz para ajudar o pastor na sua missão. Cada um, irmãos e irmãs de vocês, que constituíram, que formaram uma família, são também pastores dentro de casa. São os pais, são as mães quem devem conduzir o rebanho dos seus filhos. Conduzir com energia, quando a energia for necessária. Conduzir com doçura, quando a doçura for necessária. Conduzir com rigidez, quando a rigidez for necessária. Conduzir com flexibilidade, quando a flexibilidade for necessária. É preciso mostrar quem é o pastor dentro de casa. É preciso mostrar muitas vezes quem é o pastor em uma paróquia. É preciso mostrar muitas vezes quem é o pastor em uma diocese. Não é qualquer um que manda, não é qualquer um que chega. Aqui não é a casa da mãe Joana, manda qualquer um. Existe alguém que foi colocado para tomar conta do rebanho, e este está com um cajado. Esse é o responsável pelo rebanho. E cuidando do rebanho, deve estar atento a todas as ovelhas, como diz o profeta Ezequiel lá em sua profecia. A ovelha ferida, o pastor vai cuidar, vai tratar. A ovelha que está desnutrida, o pastor vai alimentar para que ela se fortaleça. Mas a ovelha que está gorda, o pastor vai ficar atento àquela ovelha para que ela não estrague as outras ovelhas também. É tarefa, é missão do pastor cuidar do rebanho. E Jesus envia os seus discípulos como pastores, porque depois serão esses discípulos a quem Jesus irá confiar a igreja. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Cristo, as ovelhas não é do pastor. As ovelhas não é de Pedro, as ovelhas não é do Papa, as ovelhas não são do padre, as ovelhas não são do bispo, as ovelhas são de Jesus Cristo. Mas ele colocou
alguns à frente destas ovelhas para conduzir estas ovelhas. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, pois como pastores precisarão do cajado para conduzir o rebanho, para levar o rebanho aonde precisa ser conduzido o rebanho, para orientar o rebanho e as ovelhas quando necessário orientar for. A missão de pastorear. E o cajado é um instrumento de trabalho quando se exerce a missão do pastorear. E mais uma vez aqui também, é a fé que deve nos ajudar nesta missão de pastorear uma paróquia, de pastorear uma diocese, de pastorear a sua casa, de pastorear os seus filhos. Você deve fazer isso conduzido pela fé. O que é que a fé me orienta? Para que como pai, como mãe, eu possa dizer ao meu filho, à minha filha. O que é que a minha fé me leva a orientar, a aconselhar o meu filho, a minha filha, para que ele faça e para que ele viva? Como eu estou sendo pastor dentro da minha casa, junto aos meus filhos, junto à minha família. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser o cajado. Se a gente tiver um cajado e souber usá-lo bem, ele muito nos servirá na nossa missão. Na missão de caminhar, na missão de se defender, na missão de proteger, na missão de conduzir o rebanho que o Senhor nos confiou. E aqui, Jesus ainda vai dizer: não levem nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Na travessia da vida, a gente precisa fazê-lo com a fé, mas também com a confiança em Deus. Naquele Deus que alimentou o povo por 40 anos no deserto. 40 anos. Em nenhum dia passaram fome. Em nenhum dia passaram sede. Deus cuidou do seu povo durante 40 anos. Será que Ele não vai cuidar de nós? Será que Ele não vai nos alimentar durante a nossa jornada? Jesus Cristo vai dizer: olhem os pássaros do céu, eles não plantam, eles não colhem, eles não semeiam, mas nenhum deles morre de fome, porque o Pai a todos alimenta. Por isso Jesus diz: não levem nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Vão, mas vão com a confiança no Pai, que o Pai sustentará, que o Pai manterá a cada um de vocês na missão. E hoje, irmãos e irmãs, fazemos a devolução do dízimo como gesto de fé. O dízimo deve ser devolvido com confiança em Deus, de que Deus não deixará faltar o necessário em nossa casa, de que Deus não deixará nossa família passar fome, se a gente devolver o dízimo com generosidade. Se devolvermos com generosidade, Deus é Pai para saber dar em abundância para todos nós. Deus não é mesquinho, quanto mais Ele tem para dar. Quanto mais Ele dá, mais Ele tem para dar. Agora depende de nós confiarmos neste Deus, acreditarmos nele. Lembro agora, para finalizar, aquele povo mesmo que lá no deserto, depois de sair do Egito da escravidão, quando Deus disse: recolham o maná apenas para um dia, porque no outro dia o maná virá novamente. Mas tiveram alguns espertos. Sempre tem espertos. Sempre tem espertos dentro do povo de Deus, dentro do rebanho e dentro das ovelhas. Sempre tem aqueles que querem ser espertos, que querem passar a perna em todos os outros, que se acham mais sabidos do que todos os outros. Tinha alguns do povo que queriam ser mais espertos, que queriam passar a perna nos outros. Ah não, caiu maná,
tem muito, eu vou juntar para hoje e vou juntar para amanhã, já vou garantir o de amanhã. No outro dia, quando abria o recipiente onde estava o maná tinha apodrecido. Apodreceu porque não obedeceu a Deus, porque quis ser mais esperto do que Deus. Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem manda. A gente vive na obediência a Ele. Se a gente não obedece, vai apodrecer aquilo que a gente junta, vai apodrecer aquilo que a gente pensa acumular. Uma hora se acaba. Foi o que aconteceu com aquele povo, quando, desobedecendo a Deus, quis juntar o maná para 2 dias. Deus tinha dito qual era o dia que eles deveriam juntar para 2 dias. Era na sexta-feira, deveria juntar para a sexta e para o sábado, porque no sábado não iria cair o maná. Mas teve alguns engraçadinhos que na segunda-feira já queria juntar para 2 dias. No outro dia, o maná tinha apodrecido, não prestava para mais nada. E tinha que juntar de novo para aquele dia novamente. O dízimo é fé, o dízimo é obediência, o dízimo é confiança. Confiemos no Senhor, acreditemos nele, usemos o cajado da fé. Deus não permitirá faltar para nós o necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta recomendação que Jesus dá para os seus discípulos. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado.